Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé ela não será, ela é. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito pelo que se vê. De maneira que o visível não foi feito pelo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho da sua oferta, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho do que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou em terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da sua idade, que teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como as areias inumeráveis que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Todos estes morreram na fé. Não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiro e peregrinos na terra. Alcançaram a promessa? Não, mas eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluia, louvado seja Deus. Até aqui tá bom. E se você continuar até o versículo 40, você vai ver, pela fé Abraão, pela fé Isaque, pela fé Jacó, pela fé Moisés, pela fé, e vai indo, e vai chegar lá atrás, no final dos versículos, ele vai dizer: ainda me faltou tempo para falar desse, daquele outro, de Davi, de Samuel, de Jefté, e de tantos profetas. E a palavra que mais sobressai nesse texto é pela fé. Pela fé, pela fé. Você vai ver que eram movimentos diferentes, eram eras diferentes, eram lugares diferentes e pessoas diferentes, que viveram situações diferentes, que tiveram experiências diferentes, mas todos com a mesma ferramenta, a fé. Pela fé. Então hoje eu estava em casa lendo esse texto, e quando o Senhor começou a falar comigo sobre isso, eu me assustei um pouquinho, fiquei quieto, não falei nada, mas eu digo: Jesus, vai dar ruim hoje, hein? É isso que o Senhor está querendo dizer? Vai dar ruim. Aí Jesus só olha para você e faz assim, ó: descansa. Nós não podemos ser como aqueles dois homens a caminho de Emaús, que saíram frustrados de Jerusalém porque não viram acontecer a forma que eles esperavam que acontecesse. Nós não podemos ser aqueles dois homens que Jesus entra no meio e pergunta: o que está acontecendo, gente? Por que vocês estão tristes? Ele disse: você não sabe o que aconteceu? Você não viu as eleições? Ele disse: não, o que aconteceu? Jesus está ali, Jesus está perguntando. Nós não viu o que aconteceu com o Nazareno?
o Jesus, o Messias, que a gente achava que era Ele. A gente achava que era Ele, que ia salvar Israel. Jesus para, olha, aí eles perguntam para Jesus: onde é que você estava? Que só você que não sabe disso. E Jesus, se era eu, assim, meu, sanguíneo hemorrágico pingando, eu já ia dizer assim: eu estava na cruz, seu Zé Mané, seu imbecil. Jesus não falou nada. Eles disseram para Jesus: onde é que você estava que você não viu o que aconteceu? Esse é o problema da nossa geração, é não saber onde Jesus está na hora que a gente precisa. É não saber onde Jesus está quando você mais precisa dele. Irmãos, pense nisso. Aí eles foram andando, Jesus, eles não entenderam a cruz, por isso que eles voltaram. E Jesus está indo. E aí Jesus, no caminho, Jesus já chama eles de nécios. Jesus diz assim, nécios de coração. Vocês não leram nas Escrituras que convinha que o Filho do Homem sofresse, padecesse, morresse e fosse ressuscitado no terceiro dia? Jesus falou, eles não entenderam nada, irmãos, nada. Mas quando chegou na mesa, que Jesus partiu o pão, abriram seus olhos, porque a mesa explica a cruz. A cruz não tem essa capacidade às vezes de explicar tudo. A cruz foi um fato que aconteceu, e depois disso, por isso a igreja está na terra para explicar o amor da cruz. E para isso nós precisamos de mesa, não mesas de interesses pessoais, não mesas de relacionamentos interpessoais, não mesa só para buscar as minhas vontades e os meus desejos e colocar na mesa as minhas intenções. Não, as mesas que eu me refiro é a mesa que vai apresentar Cristo como Salvador, que vai explicar o que é igreja, o que é família. Irmão, esse trabalho é da igreja. Bote uma coisa no seu coração: nós queremos sim, nós queremos homens justos e mulheres justas no governo. A gente sempre vai querer, e isso é um princípio bom, não mude a sua cabeça. Só porque, amém, o vento sopra para um lado, você não é, o homem ele é como um vento. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Amém? Nós sempre vamos querer princípios corretos. E está errado. E não está errado. Só que esse trabalho, irmãos, de trazer a moral para a terra é da igreja. Esse trabalho de trazer destino para as próximas gerações é da igreja. Jesus deixou a igreja na terra para isso. Esse trabalho de alimentar pessoas é da igreja. Esse trabalho de servir a nação é da igreja. Amém? Amém, irmãos? E agora, porque talvez não foi escolhido um presidente que a igreja queria, grande parte da igreja queria, você vai fechar o seu coração para a sua nação, você não vai mais orar por um presidente, você não vai mais servir as pessoas que têm necessidade, você vai fechar o seu coração, você vai sair de Jerusalém e vai para o caminho de Emaús, não vai ajudar mais ninguém. Não, agora que a igreja precisa mostrar que ela é igreja. Sabe quando essa igreja mais cresceu aqui em Itajaí? Quando veio a enchente em 2008, que ela ficou fechada por 20 e tantos dias, 163 famílias ficaram hospedadas aqui, sendo alimentadas, recebendo até um parto. Pastor Muracava está aqui e ajudou a fazer um parto, foi levando a mulher correndo para o aeroporto, não era o aeroporto que se ganha bebê, como é que é? Na maternidade. Aconteceu coisas extraordinárias aqui, e foi a época que a igreja cresceu muito, porque saímos até na capa do jornal da cidade. A igreja faz a diferença na enchente. 4 meses depois a gente estava dando fralda ainda, água, tinha pilhas de águas aqui, mais de 68 caminhões de comida do Brasil inteiro bateram aqui, e a gente estava na rua trabalhando, irmãos, fazendo as coisas para o Senhor, para a nossa cidade. Amém? Aí tem pessoas que acham que a gente cresceu por causa dessas câmeras aqui da internet. Não, irmãos, é porque tinha uma história na cidade, tem uma história.
de alimentar pessoas, de servir pessoas, de tirar pessoas da rua. Tem o trabalho de chão, amém? Tem o trabalho de chão. As câmeras, elas ajudam a gente a ir, ajuda um veículo mais rápido. Em vez de a gente ir de moto, né, de carro, a gente vai de avião. É como ir de internet, é a mesma coisa. Ontem nós estávamos aqui num clamor das 10 da manhã às 10 da noite. Milhares de pessoas acompanharam pela internet. É um veículo extraordinário. Só que o trabalho da igreja não é só esse, irmãos. A gente não pode pensar só nisso. O trabalho da igreja é o trabalho de toque. Não importa se mudou o prefeito, se mudou o vereador, se mudou o presidente. O trabalho da igreja continua e vai continuar sempre. A igreja foi igreja na época de César, na época de Nero. A igreja foi igreja na época de Herodes. A igreja foi igreja em Constantino. A igreja foi igreja em tudo quanto é lugar, de todas as formas, de todos os jeitos. E quer saber para onde vai a palavra de Deus? Se a igreja não perdeu o seu propósito? Depois você lê Lucas capítulo 3. Anás e Caifás eram o sumo sacerdote. Filipe, tetrarca da Galileia. Herodes, tetrarca da Etureia. Pôncio Pilatos, governador, e César, imperador. Mas veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. A palavra do Senhor vem sempre pela igreja. Amém, irmãos? Esse é o nosso trabalho, amar. Amar, mas a igreja não pode confrontar se ela não tem amor suficiente para amar. Porque as pessoas só vão se permitir ser confrontadas se o nível de amor que você tem por elas é maior que o nível de confronto. Ninguém vai permitir ser tocado por você se você não amá-lo. Amém, irmãos? Amém, queridos? Pense nisso. Se a sua medida de confronto for maior que a sua medida de amor, essa pessoa não te dará acesso. Não te dará. E toda pessoa tem um acesso nela no coração. Toda pessoa tem um acesso no coração. Toda pessoa tem um jeito que você fala com ela, que você toca o coração dela. Toda pessoa tem um jeitinho de falar com ela. Já descobriu aí do seu cônjuge? Não, né? Nem um amém. Aleluia. É difícil. É da esposa e do esposo é mais difícil mesmo. O pastor Juscelio falou uma coisa essa semana interessante. Estava numa live e falou uma coisa interessante. Eu estava ouvindo e guardei para mim. Muito bom. Diz, quando você, e é verdade mesmo, eu me lembro quando eu tive que fazer uma cirurgia e cheguei no hospital, fui internado, entrei com a ficha de internação. Você vai para o quarto, chega lá, a primeira coisa que a enfermeira faz, mede pressão, mede tudo e já faz um acesso. Não é assim? Já faz um acesso na sua veia. E o acesso fica ali. Para você, toda vez que colocar um remédio, precisa dar mais uma picadinha. O acesso está ali. Então, o acesso estava ali. Ela vinha, botava injeção no acesso, pronto, só sentia picada uma vez. E fiquei internado 3 dias e o acesso. Então, quando você acha o acesso do coração de alguém, o acesso está ali, irmãos. Toda vez que precisa aplicar um remédio, vai pelo acesso. Não tenta criar outro acesso. Você já achou, você sabe como que faz. Vocês não estão a fim da aleluia não, né, gente? Eu entendo. Eu entendo vocês. Mas passa, amanhã passa. Ei, amanhã passa, meu filho. Ó, amanhã passa, a semana começa dia 1º, dia de pagamento. Te acalma aí que já vai vir. Ei, passa tudo, meu filho. Glória a Deus. Aí, o Flamengo ganhou, a Copa do Mundo está chegando, o Vasco vai subir, vai ficar tudo lindo, maravilhoso, todo mundo vai ficar alegre, aleluia. Natal está aí, 13º, aleluia. Oh, aleluia. Pronto. Você vai mudar alguma coisa na sua vida, meu filho? Sabe o que é que muda a sua vida? Quando você guarda as palavras de Deus. Porque passa o céu e passa a terra, mas a sua palavra não há de passar, meu filho. Amém? O tempo é um ilusionista. O tempo é um forasteiro que passa, meu filho. Vive a eternidade com Cristo. Vive na presença de Deus, amém? Louvado seja Deus. O tempo é um forasteiro que corre numa velocidade que, se você for atrás dele,
Você deixa um monte de coisa para trás, sem desfrutar, sem aproveitar, sem viver. Está aí, ó, dia passando, você trancado. Está aí o dia passando, você não desfruta. Com essa cara feia de quem perdeu a eleição. Entendeu? Vou para cima, meu filho. Igreja. Aleluia. Toca o louvor, como é precioso, irmão. Não tem um louvor bom aí, mano? A alegria está no... Ai, não me tire essa bandeira do Brasil aqui domingo que vem não, hein? Deixa ela aqui. Não mudou nada, nós vamos para cima, meu filho. Vamos para cima, aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ter uma coisinha para brigar, para se divertir. Aleluia. Pastor, se eu falar isso, não, eu sou crente, irmão. Eu sei o que é difícil. Eu entendo um pouquinho de economia. Eu entendo um pouquinho de socialismo. Eu entendo um pouquinho de comunismo. Eu entendo um pouquinho de capitalismo. Eu não sou ignorante de tudo. Sei que não é fácil. Não é fácil. Mas quem falou? Por isso que a Bíblia diz: onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Coloca o teu tesouro na eternidade, meu filho. Amanhã acorda de manhã, escuta eu, sério. Acorda de manhã, faz um cafezão. Corre, compra um pão enquanto não sobe. Enquanto não... Gasta os R$600 enquanto... Meu Deus, que revelamento agora. E vamos continuar vivendo pela fé, meu amigo. Se deu certo com Abraão pela fé, se deu certo com Moisés pela fé, se deu certo com Enoque pela fé, se deu certo com Davi pela fé, vai dar certo com João, vai dar certo com a Maria, vai dar certo com o Antônio, vai dar certo com o Luiz Hermínio, vai dar certo com o Lapa, vai dar certo com todo mundo que vive pela fé. Vai dar certo com todo mundo que depende de Cristo, que tirou os seus olhos deste mundo, que ama a sua cidade, ama a sua nação, preserva os bons costumes, mas que amanhã, meu filho, continua tudo de novo. Vamos para cima, aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor, mas isso vai mudar o mundo, pastor. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sério. Muito sério o que eu vou te falar. Se o seu coração está no Senhor, se a sua vida está presa em Jesus, você tem que viver pela fé, meu filho. Você tem que viver pela fé, na presença de Deus. Amém? Pastor, mas vai ficar difícil. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Coloque a sua vida na presença de Deus. Coloque sua vida na presença de Deus. Se você vive pela fé, o que deu certo com eles vai dar certo com você também. Uma vez Jesus falou para Pedro assim: Pedro, o diabo me pediu para ir andar com você, para peneirar você como trigo, e eu vou orar para que a tua fé não desfaleça, e quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Qual é a prova de um homem convertido? É um homem que está fortalecendo as outras pessoas. Se você é convertido, você vai fortalecer as pessoas, vai fortalecer os irmãos, vai derramar amor sobre a vida deles. O fato de você estar convertido significa que você está estendendo a mão. Ele diz: Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Um homem e uma mulher convertida, irmão, estão fortalecendo, estão amando, estão estendendo a mão. Ah, pastor, mas é difícil. Irmãos, duas coisas que precisam ser respeitadas nesses dias. Parece que as pessoas perderam o respeito umas pelas outras. Eu e você precisamos respeitar os processos de Deus na vida de uma pessoa e na minha própria vida. E eu também preciso respeitar a diferença das pessoas. Amém, irmãos? Tem gente de todos os tipos, de todos os jeitos, de todos os gostos. Então respeite a diferença das pessoas.
mesmo que elas não concordem com você, mesmo que elas não comunguem da sua mesma fé. Respeite o que elas acreditam. Eu não preciso acreditar e não vou acreditar e não vou viver, mas respeite o que elas vivem. E quando elas vierem falar com você, seja homem e mulher, diga: querido, eu particularmente não. Hoje eu conversava com um cara na internet, eu fiz uma postagem, esse cara me detonou, irmão. E papapá, eu entrei no particular com ele. Sou meu irmão, tudo que você está falando aqui eu não falei. O fato de eu ter uma posição política não significa que eu endemonizo o outro lado. Eu não estou endemonizando ninguém. Ô pastor, desculpa. No final ele estava me pedindo oração. Eu disse: não, querido, assim, ó, você não precisa ficar assim. Calma. E eu estava calmo hoje, irmão. Estava sereno. Querido. Irmão, quando um catarinense diz assim: oi querido, sai correndo, porque é B.O. Quando o catarinense olha para você: oi amado. Se amado, então você corre, dobra a velocidade, que é B.O. Eu disse: meu querido, o fato de eu escolher uma posição política não significa que eu estou endemonizando o outro lado. Eu só tenho uma posição. Isso aqui eu vejo todo mundo falar assim. Mas eu não sou todo mundo. Eu não estou falando disso. Desculpa aí, pastor. Até eu ouço os seus vídeos. Eu digo: legal. Pô, o senhor podia orar por mim? Posso? Agora? Deus repreende. Não, repreende não. Mas você está entendendo? As pessoas estão sem paciência. Ninguém mais tem paciência para nada. As pessoas estão se matando. E isso está afetando a igreja também. Está afetando a gente que é pastor. Está afetando todo mundo, irmão. Nós vivemos na geração do selfie. Tira aqui e já posta. Pede a comida, em 10 minutos ela chega. Você pede o que você quer comer do jeito que você quer. Você não precisa mais fazer, é só pedir. E chega. E você não precisa nem lavar a louça depois, porque já vem tudo embaladinho, arrumadinho, para você jogar tudo no lixo. As coisas estão tão rápidas e tão aceleradas que ninguém mais tem tempo de esperar. E o projeto de Deus é esperai com paciência no Senhor. E aí, como é que eu vou viver servindo a Deus num mundo acelerado? Como é que eu vou viver servindo a Deus? Já viu? É tudo correndo, é tudo. Como é que está? Eita, uma correria. Como é que está a luta? É uma luta. Como é que está a prova? Está uma prova. Está todo mundo acelerado, corrido, e ninguém mais tem tempo. E aí, quando chega na presença de Deus, tem que parar, tem que relaxar, tem que observar, tem que apalpar, tem que receber, tem que desfrutar. Não tenha pressa de sair da presença do Rei. O mundo está acelerado, irmãos. Na presença de Deus, Deus quer que a gente faça as coisas com calma. Só que olha aqui para mim, você vive num mundo com esse irmão que está do seu lado, mas você não vive com ele no mundo, no padrão do mundo. Você vive com ele no mundo, no padrão de Deus. Dê tempo para ele também. Se não der para atender 20 por dia, fica tranquilo, você não é médico, você não ganha por consulta. Atende 2. Mas atenda bem atendido. Senta, conversa, pergunta como é que está a família, como é que está a esposa, pergunta se ele está bem, oferece um café, leva ele para almoçar, de preferência deixa ele pagar a conta. É sério, por quê? Porque nós vivemos muito acelerado. Nós queremos ir dormir sem os compromissos pendentes. Nós queremos virar a página para o outro dia. Amanhã é outro dia, eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas a gente está sempre acelerando. E o mundo nos deixou assim, acelerados. O mundo nos deixou, irmãos, acelerados. E a Bíblia diz: o padrão de Deus é esperei com paciência. E o pior, a gente já está empurrando Deus para a nossa correria. A gente está dizendo: não, Deus, o Senhor está errado. O padrão do Senhor é muito arcaico. O Senhor tem que vir congregar com a gente, porque o nosso padrão é muito melhor do que o Senhor. E a gente começa a dizer de púlpito: Deus está com pressa. E Deus diz: não, quem está com pressa é você, eu não estou não. Pressa é defeito de quem está atrasado. Eu tenho uma obra emergente para fazer.
para aqueles que estão entendendo a separar céu e terra, que vivem na terra no padrão celestial, que vivem na terra no padrão divino. Mas hoje nós não temos tempo. Nós não temos tempo. E o tempo que temos, damos a outra coisa. Damos ao WhatsApp, damos ao celular. Os de perto ficaram de longe. E os de longe, a gente quer trazer para perto. Os de perto a gente não consegue tocar. Não temos tempo. E a culpa sempre é do outro, que a agenda dele não dá. Eu queria te atender, eu queria te conversar com você, mas não dá. Você tem muita coisa para fazer. E você também. Então eu acredito que Deus está desacelerando o mundo, irmãos. Ele fez isso na pandemia. Ele permitiu que isso acontecesse na pandemia. Deu uma desacelerada. Mas acabou a pandemia, a gente tirou a máscara e blum, voltou tudo para a rua de novo, na mesma correria de sempre. E o pior, alguns com sequelas. Alguns com sequelas que ficou para trás. Então, querido, e um texto aqui que eu gostaria de guardar com você, aqui desse texto que a gente leu de Hebreus. Pela fé Abraão, pela fé Ló, pela fé Abel, pela fé Sara, pela fé Isaac, ok. Mas eu queria guardar com você o versículo 8 até o versículo 10, que diz assim, de Hebreus 11: pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia, mas saiu. Ele foi pela fé, ele saiu de uma posição e entrou em outra. Pela fé ele recebeu uma palavra e pela fé ele foi. Sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu sem saber para onde ia. Sabe o que é isso? Não é sai de Itajaí e vai para Curitiba. Não, vai. Para onde? Vai, cara. Não significa, aqui eu não quero trazer essa palavra para um lugar físico agora. Eu quero trazer para um lugar espiritual, para um lugar emocional. Muitos de nós precisamos sair de algumas posições que a gente entrou, que fechou a porta para mudanças na nossa vida, que fechou a porta para muitas coisas que poderiam estar acontecendo, mas não, a gente fez uma decisão. E agora, as escolhas que a gente tem não estão submissas à nossa decisão. Parece que a nossa decisão nos prendeu num lugar, parece que Deus se tornou inalcançável. Nós vivemos em dias difíceis, irmãos, em dias de pressão. E não pense que a pressão acabou agora porque acabou as eleições. Não, a pressão continua. A pressão está desde quando você entra no seu carro, você não sabe o que espera na rua. Você entra no ônibus, você chega no trabalho, você não sabe o que está te esperando na rua. Por isso a sua mente e o seu coração precisam sair da terra. A gente precisa ligar o Wi-Fi e ficar plugado com Deus direto, irmãos. Porque senão um pavio é um motivo de uma briga. Qualquer coisa, o mundo está muito acelerado. As pessoas estão com pressas, elas têm prazo para enriquecer, elas têm prazo para se dar bem na vida, elas têm prazo, o mundo, a hora está passando, o dia está passando. E a Bíblia diz que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Essa corrida, irmãos, não é uma corrida de 100 metros, cujo oponente é o outro que está ali. Essa corrida com Jesus é correr a carreira que te está proposta. Correr a carreira que te está proposta não é uma corrida de 100 metros com obstáculo, é uma maratona. Quando você corre 100 metros, você está competindo com outro. Quando você corre uma maratona, você está competindo com as suas limitações. Porque o maratonista, às vezes ele chega lá em 24º, 58º, e ele passa a faixa, desliga o reloginho e celebra, ele não ganhou nada, mas ele conseguiu atravessar a faixa. Porque a maratona não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega. Então a corrida com o Senhor, a corrida que está proposta para você, não é uma corrida ambiciosa, não é uma corrida de vaidades, não é uma corrida competitiva com alguém, é a corrida da minha vida. Deus me chamou e eu preciso dar respostas para aquilo que Deus me deu. Eu tenho uma corrida e essa corrida eu não corro na minha força, tem que ser pela fé, meu amigo. Essa corrida é pela fé em Cristo.
não era a minha força. Às vezes eu viajo com os meninos, vai eu, que não são tão meninos assim, né, irmão? Isso aqui foi garçom da Santa Ceia. O Cris foi comandante de bordo do 14 bis. Então eu viajo com eles, eu, o Cris, o Mica. E às vezes a gente se vira, vai de um estado, vai para outro, pega avião. Meu Deus, é uma correria. E aí eu sento com eles no cafezinho do restaurante ali do aeroporto. Eu digo assim, gente, vai valer a pena tudo isso que a gente está fazendo, não vai? Vai, pastor, não, vai valer. Não, vai valer mesmo, vai valer a pena. E às vezes a gente chega em algum estado para pregar, eles querem sugar a gente. Sabe aquele moedor de cana assim? Passa cana, passa. Quando você diz, chega! Eles ainda dão 3 dobras e botam um limão dentro e mais uma. Eles querem que você pregue de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Querem sentar à mesa de pastor, quer atender. Pastor, tem um pastor que quer atender. Vai lá em Itajaí. E a gente não, né? Meu Deus, é a correria para comer, para dormir. No outro dia de manhã tem culto. E ele não sabe quando a gente vai voltar ali de novo. E às vezes eu fico pensando com ele, será que tudo isso vai valer a pena? Será que a gente não está vendo os netos estão crescendo, os filhos estão crescendo, né? Reuel tem filhos adolescentes, o Cris e a Silvana acabaram de ter uma menina, o Mica, a esposa está grávida, tem que curtir a barriga um pouco. Eu tenho netas, nasceu mais uma. Vou fazer neta para vender, porque é tudo bonita. Meu filho com carreira aí para jogar futebol. E as coisas acontecendo, ver os meninos crescer, né? E aí eu fico pensando, Jesus, será que vale a pena tudo isso? E aí eu vou dormir, irmãos. Aí eu faço planos. Pega a caneta e diz, não, vou diminuir aqui. Isso aqui eu não vou mais. Aí no outro dia eu acordo. O Senhor fala a mesma coisa sempre. O que for pela fé, continue. O que for na tua força, aborte. Então eu quero declarar para você nessa noite, querido. O que for pela fé, continue. Como é que eu sei que é pela fé e pela minha força? Porque a fé, você só faz se tiver paixão por ela. A força não, a força você não precisa ter. Você precisa ter paixão. Então eu vou dar um conselho para você. Levanta a mão assim, ó. Diminui a força e entre mais na paixão. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Diminui um pouco a força. Tira um pouco o pé do acelerador, porque quanto mais você acelerar, mais você vai ter que frear. E não adianta, essa carreira você não está em chegar primeiro, está em chegar no final. Amém? Isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, irmãos. Então, quando eu vejo essa palavra aqui, de Hebreus 11, versículo 8, na hora você tem que ler o 9 também. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. E sabe o que Abraão fazia? Habitava em tendas com Isaac e com Jacó. Já estava na 3ª geração, herdeiro com ele da mesma promessa. Não, irmão, você precisa entender isso. Deus falou para Abraão, vou te dar uma terra, é a tua promessa. Abraão chega na terra, pronto, chegou, atravessou a fronteira, a terra é dele. Ele está ali já na terceira geração, Abraão, Isaac e Jacó. A terra é dele. E a Bíblia diz que ele continuava habitando em tendas. Por que, se a terra é minha, por que eu não vou fazer nada aqui? É meu. Deus me deu, não está errado. Mas Abraão diz, por que ele habitava em tendas? O versículo 10 diz isso. Bota aqui o 10 para mim, meu filho. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor e construtor é Deus. A minha tradução, que é muito melhor do que essa, diz assim: pois esperava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o construtor. Sabe por que Abraão habitava em tendas? Ele estava dizendo o seguinte: eu não vou fazer nada na minha força, eu estou esperando uma cidade. Abraão viu a cidade que você está querendo ir para ela antes de todos nós, irmãos. Abraão viu a cidade antes de nós, ele sabia que ela existia. Por isso que ele é o pai da fé. Abraão viu coisa que você não viu. Abraão viu coisa. Por isso que Jesus dizia: se vocês fossem filhos de Abraão, ele dizia para os fariseus: vocês tinham visto o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Abraão, por que ele foi matar Isaac, seu filho?
Porque quando Abraão foi fazer isso, ele pré-anunciou o que Deus ia fazer com o filho dele. Abraão vivia na fé, porque quem vive na fé, irmãos, com a sua vida vai pré-anunciar o que está por vir nos próximos dias. Quem vive na fé não vive na sua força, não vive na sua ignorância, não vive na sua arrogância, não vive na sua soberba, não vive depositando todas as fichas em si mesmo. Quem vive na fé vive na dependência total do Espírito de Deus. Quem vive na fé vive na dependência. Mas eu estou ficando velho e meu Deus, está passando o tempo, não vai dar nada. Será que eu vou ficar assim mesmo? Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Deus tem um plano para você. E se você na velhice estiver mendigando, então não foi para Deus que você trabalhou. Foi para você mesmo, porque eu fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fica tranquilo, irmão. Deixa mudar presidente, deixa mudar governo, deixa, uma pena, porque pelo que estava sendo construído precisava de mais uns 10 anos aí para frente. Mas vai que você não sabe o que vai acontecer em janeiro. Você não sabe. Nem eu só imagino com as minhas cacholas proféticas aqui. Excelência! Então tá. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você aguardar algo superior, tudo que você construir nessa terra é passageiro. Eu vou te falar de novo. Enquanto você aguardar algo superior, tudo que você fizer aqui é passageiro. Abraão habitava em tendas com as suas gerações, porque ele aguardava algo superior. A cidade que tem o fundamento, que Deus é o arquiteto e o fundador, ou seja, Deus que fez o desenho e Deus que é o fundamento dela, ou seja, justiça e amor estão naquela cidade. Pela fé, meu irmão, pela fé. Pastor, mas então é pela fé? Eu achei que era pelo amor, mas é pela fé e pelo amor. Bota aqui para mim Gálatas capítulo 5, versículo 6. Eu sempre leio na do Alexandre e leio na minha aqui também, para ver qual é a melhor, né, Alexandre? Glória a Deus. Gálatas 5. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Até a fé depende do amor para sobreviver. A fé, ela está firmada em amor. A fé não está firmada em pensamento positivo. Não, a fé está firmada em amor. Por isso que uma pessoa que diz que tem fé, ela precisa ter primeiro amor. Não, mas eu conheço as verdades de Cristo. Irmãos, as verdades de Deus, quando elas passam pela minha vida, elas não se tornam a minha verdade, elas continuam sendo a verdade de Cristo. Amém? Então nós precisamos entender que essa construção, estamos construindo a casa, compramos o terreno logo, quem sabe vamos construir a igreja. O pastor Júnior constrói lá no Nordeste, estamos construindo em vários lugares. São construções, tijolos, templos, cimentos. Mas eu falo de uma construção pela fé, irmãos. Uma construção em você, um lugar espaçoso para Deus habitar. Eu chamo isso de uma revolução silenciosa. É uma revolução silenciosa. E se você olhar na Bíblia, as duas vezes que teve silêncio, por 400 anos, da escravidão do povo até Moisés, e de Malaquias até a Jesus, Deus trabalha no Sicílio, irmãos. Águas profundas são águas silenciosas. Você lembra aquele testemunho daquele casal que estavam na Indonésia, mergulhando, que quando veio o tsunami passou por eles, quando eles chegaram na praia, que eles viram a destruição, eles não sabiam o que tinha acontecido, porque eles estavam em águas, eles estavam mergulhando, o tsunami passou por cima deles. Águas profundas são silenciosas, irmãos, não são turbulentas. Amém? Então mergulha, meu filho, vai aí para dentro, mergulha. Nós estamos acostumados com o barulho, com a confusão, com a competição, mas Deus trabalha no Sicílio.
Deus, para falar com Elias, não falou no vento, não falou na tempestade, não falou no fogo, falou na calmaria, falou no cicílio. E 1 Reis, essa palavra é tremenda. 1 Reis capítulo 6, versículo 7, meu querido. 1 Reis capítulo 6, versículo 7. 1 Reis é antes de 2 Reis. Vamos lá. 1 Reis. É 1 Reis. Capítulo 6, versículo 7. Tempo. Um dia nós vamos ter um sistema bom, não vamos? Na construção do templo só foram usados blocos lavrados na pedreira, e não se ouvia no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A minha tradução, que é muito melhor do que essa, né, Alexandre? Muito melhor. 1 Reis capítulo 6, versículo 7 diz assim, ó: edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa enquanto ela era edificada. Não é melhor essa aqui? Eles estavam fazendo o templo de pedra. 46 anos, né? Levou para fazer o templo, 46 ou 43? 40 anos, 40 e tantos anos. Eles tinham que medir e tirar a pedra da pedreira e trazer a pedra já medida para o templo. Quando ela chegava aqui no templo, ela tinha que encaixar. Não podia ter barulho de martelo, nem de ferramenta nenhuma no templo. Porque é assim que Deus cura as pessoas na igreja, irmãos. É assim que Deus cura você. Você é o templo do Senhor. A igreja é o prédio. A igreja física é o prédio. A igreja mística somos nós, o corpo de Cristo. É assim que Deus trabalha na gente. A gente se alegra, pula, canta, dança, celebra, fica triste. Mas quando Deus está trabalhando em você, irmãos, não tem ferramenta de ninguém. Não tem ferramenta de homem. Nós acabamos de sair de um evento agora, talvez um evento mais libertador do nosso ministério, a Casa do Oleiro. Trabalho mesmo, é quebraceira de vaso, irmão. Quem está aí da Casa do Oleiro? Tão vivo. E a Casa do Oleiro nada mais é do que um batismo de continuidade. Quando Jeremias fala isso no capítulo 18 do seu livro, Jeremias disse, Deus disse para mim descer que ele ia falar comigo. Então eu vi, Deus não falou, Deus primeiro mostrou para ele. E ele viu que o vaso quebrava na mão do oleiro. E ele, depois que o vaso quebrou, ele viu que, então disse o Senhor a Jeremias, por acaso eu não posso fazer assim com a casa de Israel? Primeiro Deus mostrou para depois falar. Então, quando você está num lugar onde o vaso é quebrado, onde você está sendo esmiuçado, irmão, isso é um batismo de continuidade. Esse é o lugar de avivamento para a sua vida. Mas não, a nossa geração prefere luz, câmera, ação. A nossa geração prefere o tira-gosto gospel. Nós preferimos a coisa mais rápida, mais fácil, o fast food. Nós temos dificuldade, como eu disse, de esperar o tratamento. E às vezes quando não tem barulho nenhum, a gente acha que Deus não está trabalhando. A presença de Deus não está aqui, não tem palma. Ninguém deu aleluia, ninguém deu glória a Deus. Está todo mundo quieto, desanimado. E a palavra está entrando, e a faca está entrando. Mas não, nós preferimos curar febre, não a infecção. E por isso eu vou tomando remédio para febre todo domingo. E tem uma infecção há 20 anos que ela nunca foi tirada de mim. Porque enquanto cantarem as músicas bonitas, enquanto o pregador for aquele que eu gosto, uau! Uau! Que benção, que culto abençoado! Mas isso não é avivamento. Avivamento não existe sem lágrimas, sem choros de arrependimento, sem reconhecimento de transformação. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Isso só pela fé, todos esses homens viveram restaurações. E restauração não é reparo nem reforma, é necessário nascer de novo.
É necessário nascer de novo. Mas eu me resolvo, eu já tenho a promessa. Eu já recebi a promessa, eu já tenho o dom, para mim está tudo bem. Mas Abraão não, diz: eu aguardo algo superior. Uma cidade que Deus é fundamento, que Deus é estrutura, que Deus é decoração, que Deus é fundamento para tudo. Então eu vivo uma vida boa, mas uma vida fraca, que não suporta perseguições, que não suporta dificuldades, que não suporta pandemias, que não suporta nenhuma derrota nas urnas. Essa não pode ser uma vida fraca, irmãos. Você vive em Cristo, então é necessário que eu morra para que a vida de Cristo se manifeste na minha vida. Você está me entendendo, querido? Aleluia. Eu não quero roubar de você os sentimentos, e é necessário. Por isso que a Bíblia diz: quando alguém estiver chorando, chore com ele. Quando alguém estiver alegre, se alegre com ele. Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Está alguém alegre, cante um louvor. Está alguém triste, ore. Está alguém doente, unja com óleo. Faça alguma coisa. Ele está dizendo: se movimente, e não tem problema. Ora você está alegre, ora você está triste. Eu não quero roubar esse lugar de você. É necessário que você tenha os sentimentos. Isso é bom, não é ruim. O que não pode acontecer é eu não entender a movimentação dos céus. Quando o Senhor disse: eu toco flauta e vocês não dançam, eu choro e vocês não planteiam. Ou seja, vocês estão desfocados do ritmo e da sintonia. Que geração eu comparo? Eu comparo essa geração a meninos nas praças. Toquei e não dançaste, pranteei e não choraste. Ou seja, vocês não estão de acordo com a minha voz. Vocês não estão de acordo com aquilo que eu estou movimentando. Então é assim que o Senhor constrói, em silêncio, pela palavra, construções claras, sem muito alarido. E a nuvem de glória vem depois, aí a glória está feita. A nuvem de glória vem depois, e aí a glória está feita. A unção vem, e aí já era. Outro texto também, Deuteronômio 27, versículo 5. Edificarás para o Senhor um altar de pedras, não usarás ferramentas sobre elas, faz de pedra inteira. Deuteronômio 27, versículo 5 diz: quando você for fazer um altar, tem que ser de pedra. Por que pedra? Porque pedra é diferente. Olha aqui, tem uma pedra ali redonda, ó, tem outra ali bicuda, ó, tem uma pedra aqui sem cabelo, tem uma pedra ali com bordinhas de catupiry. Pedras são diferentes. E como é que se constrói um altar de pedras? Respeitando as diferenças. Desde que isso não implique no governo de Deus. Então eu posso olhar para a pessoa e dizer: eu não concordo com você, mas eu amo você em Cristo. É porque a gente tem medo de falar o óbvio. Por isso que a gente vive numa sociedade falsa, numa sociedade frustrada. Por quê? Porque ninguém tem coragem de falar o que é verdadeiro. Já parte para a ignorância, já quer brigar. Por quê? Porque se não concordou comigo, a gente usa até a Bíblia, né? De maneira nenhuma poderão andar dois juntos. Mas o que nos une é muito maior do que aquilo que nós discordamos. Se o que te une é Jesus, então Jesus é muito maior do que tudo isso. Se o que nos une é Cristo, Cristo é muito maior do que tudo isso, irmãos. Do que tudo isso. Amém? Hoje não mais, graças a Deus, mas antigamente a pessoa aceitava Jesus, ela não ia mais na casa dos parentes, porque eles eram católicos. Porque eles adoravam imagem. Chegava lá, tinha uma santa. Aí chegava: não vou mais lá, porque lá tem uma santa. Deus, o sangue de Jesus. Ô crente, se liga. Deixou de comer a melhor maionese da sua vida, feita pela sua mãe, pela sua avó, porque tinha santa na sala. Que a gente não sabe viver fora das quatro paredes. A gente não sabe viver fora de 3 louvor e depois uma palavrinha. A gente precisa sempre de alguém.
Não, irmãos, esse não é o propósito de Deus. Se eu não ouvir o que Ele está dizendo, eu não vou entender o que Ele está fazendo. Escute, guarde isso no seu espírito. Nem sempre quem derruba a muralha é o grito do 7º dia. Às vezes é o silêncio dos 6 primeiros dias. Em 6 dias eles ficaram em silêncio e deram a volta na muralha. Todo dia uma volta, quieto. No último dia, 7 voltas. Na 7ª volta Deus disse: gritem. Quando eles gritaram, caiu. E a gente acha que foi só o grito que derrubou a muralha. Não foi o grito que derrubou a muralha, foi o conjunto de obediências. Hora de gritar, hora de ficar em silêncio. Vai amanhã para a internet falar mal dos irmãos do Nordeste para você ver. Vai amanhã para a internet dizer: agora eu vou embora do Brasil, acabou. Vai mesmo. Você não merece ficar aqui não. Não, irmãos. Fique em silêncio. Deixa Deus trabalhar no Cecílio. Lamentações 3, 26 a 28. Bom é esperar em silêncio. Bom é se sujeitar ao Senhor ainda jovem. Sentar-se solitário e aguardar em silêncio. Sem sujeição e com distração, ninguém ouvirá o Senhor, irmãos. Foi essa palavra que Deus me deu hoje à tarde, imagina. E era só 3 horas da tarde, eu fiquei pensando: Jesus, vai dar ruim hoje. Ele disse: vai. Descansa, irmãos. A esterilidade te protege, o silêncio te protege. Davi amava Merabe. Deus não deixou Davi casar com Merabe. Deus deu para ele Mical. Mical era filha de Saul também. Mas Davi amava a Merabe, que era filha de Saul. Mas Deus não deu Merabe para ele, deu Mical. Mical era estéril, não podia ter filhos. Agora você imagina, um homem segundo o coração de Deus se casou com uma mulher que na época, hoje não, tem muitos tratamentos, tem adoção, glória a Deus. Mas antigamente a mulher que não podia gerar filhos, ela era, se ela fosse casada, aí o marido poderia deixar ela e casar com outro para gerar filhos. Você imagina a situação de uma moça que não podia gerar filhos. E Davi casou com Mical. Mical não podia ter filhos. Deus é tão maravilhoso que não deixou Davi gerar filhos na casa de Saul. Lá na frente, irmão, lá na frente, quando os gibeonitas pediram para Davi 7 filhos da casa de Saul, porque Saul quebrou o pacto com os gibeonitas, e agora tinha que entregar 7 filhos da sua casa para morrer, para o pacto ser refeito. Imagina. 2 filhos foram filhos de Merabe. Se Davi tivesse casado com ela, talvez os 2 filhos fossem filhos de Davi. E 2 filhos que iam morrer seriam os filhos de Davi. Então até a esterilidade te protege quando Deus está no negócio, irmãos. Quando Deus está no negócio, até a esterilidade te protege. Então, o papel da igreja para o mundo é esse, irmãos. O papel da igreja para o mundo qual é? Não tem a ver de como o mundo está, mas tem a ver do que Deus quer para o mundo. Então por isso Deus tem levantado homens e mulheres de fundamentos para esses dias. Irmão, um doente, ele precisa de médico, não de alguém que fale de doença. Amém? Um carro quebrado, ele precisa de um mecânico, ele não precisa de alguém que sabe ler aquela revista 4 rodas. Uma mulher que está prestes a dar à luz, ela não precisa de uma top model, ela precisa de uma parteira. Então nós precisamos achar esse lugar, amém, irmãos? Uma igreja frágil, ela precisa de homens de fundamentos, de mulheres de fundamentos, de apóstolos de fundamentos. Uma igreja frágil não precisa de exibição no domingo, ela precisa de palavra, irmãos. E a gente diz assim: mas a igreja do Senhor está dividida, porque o irmão saiu dali e abriu outra igreja, o outro saiu e abriu outra igreja. Irmão, eu vou te falar uma coisa sobre divisão, o que eu penso. Às vezes o próprio Deus promove, porque se um lugar perder o poder da palavra de Deus e perder a força que a palavra tem, o próprio Deus tira o povo dali e começa em outro lugar. Quando Davi saiu da casa de Saul, Deus não ficou com Saul, Deus foi com Davi, irmão. Então entenda isso.
Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, eu acho que é o versículo 8 a 10, que nós precisamos entender sobre construção, porque foi isso que Abraão entendeu. Ele disse: eu não vou fazer nada porque eu estou esperando algo superior. Irmão, um apóstolo, um pastor, um profeta, um empresário entendido com fundamentos, ele é um prudente e experiente construtor, amém? Uma igreja frágil, ela precisa de um apóstolo, não de alguém que leu alguns manuais e ministrou algumas coisas. Não, irmãos, ela precisa de alguém forte, no ensino, de alguém forte no fundamento, de alguém forte que quando venha o problema suporte o peso, irmãos. Não de uma fé logística que ensina as pessoas a ganhar dinheiro e se em 7 semanas não funcionar, a gente muda a campanha, faz outra. Não é isso que nós precisamos como igreja, irmãos. Nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo que tocou e curou pessoas. Nós não precisamos de alguém que tem igreja bonita ou bem sucedida materialmente. Nós precisamos de alguém que é conhecido no céu, no inferno e na terra. De alguém que quando os anjos ouvem, servem. Quando os demônios ouvem, tremem. É isso que nós precisamos. Então, homens e mulheres de Deus, eles estão sempre esperando algo superior, Beto. Sempre esperando algo superior. Ele espera a cidade que tem um fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. E numa lógica concreta, ou seja, Deus é o mestre disso. É o construtor. Já viu o construtor de uma obra? Esses dias a gente fez uma reforminha lá no nosso apartamento. A gente tem uma pessoa que a gente sempre chama ela, quando vai fazer alguma coisa lá em casa, ou em algum outro lugar da família, alguma coisa assim, sempre chama ela, o Zizinho, irmão do Charles. O Zizinho, ele organiza tudo. Ele organiza o arquiteto, ele organiza o construtor, ele organiza o pintor, o encanador, o eletricista, o cara que bota vidro, tudo é com o Zizinho. Eu trato com o Zizinho trata com todo mundo. Ele organiza tudo, né? Ele organiza tudo, a hora que vai começar e a hora que vai terminar. Ele tem tudo na mão, ele tem os produtos, ele diz, vem assim, ó, esse é bom, esse é médio, esse é ruim. Vamos ficar com o do meio? Quando o bom está barato, ele diz: pastor, pega esse bom aqui, porque esse bom aqui não vai te dar problema. Então ele mantém o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, o encanador, o eletricista, todos juntos concentrados em fazer a mesma tarefa, em harmonia, de acordo com o modelo que está ali no papel. E ele não deixa atrasar, porque um depende do trabalho do outro. Então ele está sempre em cima de um e em cima do outro. Ele ganha para isso, é evidente. Por quê? Porque eu não sou construtor, irmão. Eu sou pregador do Evangelho, eu não consigo fazer. Eu não troco nenhum cano em casa. Se eu trocar um cano em casa, falta água no prédio. Quando quebra alguma coisa lá em casa, olha para mim: foi tu que fizeste? Não fui eu. Então ele mantém tudo isso. Esse é o trabalho apostólico da igreja. É o trabalho dos irmãos. Esse minucioso, essa minuciosa edificação de fundamento, esse cuidado que a gente tem, irmãos. Às vezes o culto fica chato, não tem celebridades pregando, não tem celebridades ministrando, só o réu, aleluia. Não tem muita luz, câmeração, mas é o fundamento que a gente precisa. Não que os irmãos cérebros não tenham fundamentos, não é isso que eu estou tentando dizer. Eu estou tentando dizer que não tem pão e circo, irmão. A igreja não pode ser movida de pão e circo. Amém? Ela tem que ser movida com a palavra de Deus. Enquanto nós ficarmos com essa mentalidade, procurando uma igreja confortável, uma igreja adequada, um templo que eu me dê bem, um pregador que fale na minha alma, alguém que cante as músicas que eu gosto, irmão, isso não é evangelho. Evangelho, eu preciso ser amado para poder ser confrontado. Eu preciso ensinar as pessoas a viver por fé, não na dependência de um pregador ou de uma caixinha de oração. Embora tudo isso é importante, mas não substitui o teu relacionamento com Cristo. Amém, irmãos? Então eu e você precisamos de uma decisão
radical de amar. Eu e você precisamos de uma radical decisão de amar e de sempre examinar as Escrituras para ver se o nosso amor está de acordo com o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo Ele nunca deixou de amar por causa da sua justiça. E nunca deixou de aplicar justiça por causa do seu amor. Porque a justiça de Cristo, ela tem por objetivo restaurar e não punir. A justiça de Cristo, ela tem por objetivo restaurar e não punir. E a igreja às vezes parece que não acredita que Deus pode perdoar sem punir. Então ela fica criando punição para as pessoas. Não, irmão, Deus perdoa sem punir. E para isso Jesus morreu na cruz. Mas Ele sempre deixa um recado: vai e não faz mais, vai e não faz de novo. Amém? Amém? Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade, sempre foi com o seu amor. As pessoas se sentiam tão amadas que elas ficavam constrangidas. Zaqueu olhou para ele e disse: eu sou ladrão. Ele disse: eu sei. Não, mas o senhor não entendeu, eu quero devolver 4 vezes mais. Oh, que benção, Zaqueu. Senhor, eu sou ladrão. Tá bom, Zaqueu, você já falou. Então entenda isso. Não se trata só de colocar informações na mente de alguém, porque eu posso ensinar muito bem aquilo que eu vivo muito mal. Eu tenho que ter esse cuidado. Nós somos ministros de uma nova aliança, não da carne, mas do Espírito. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart.
the hum is gone. A whisper in the wires, fading slow, fading slow. Flicker and fade, flicker and fade. This city's last light slipping away, slipping away. Bridges crumble brick by brick, rivers choke with ash and oil, voices echo hollow walls, no answers, no echoes at all. A whisper in the wires, fading slow, fading slow. Flicker and fade, flicker and fade. This city's light. Diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6: nós fomos chamados como ministros de uma nova aliança, ministros que manifestam as instruções através da sua glória, com o rosto descoberto. Com o rosto descoberto, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante. Leia até o versículo 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios, do versículo 3 até o 18, você lê em casa. Você vai ver Paulo dizendo: com o rosto descoberto nós manifestamos de glória em glória. Amém? Então eu tenho que manifestar a instrução através da glória? Lembra da parábola dos 10, parábola não, da cura dos 10 leprosos? Lembra? Quantos foram curados? 10 receberam a glória. Quantos vieram agradecer? 1. Quando aquele veio, só ele recebeu a instrução de como ele deveria fazer. Porque a instrução sempre é para aqueles que reverenciam a glória. Quem reverencia a glória vai receber a instrução. Quando ele veio para Jesus agradecer, Jesus disse: agora pega, vai lá, te apresenta ao sacerdote, faz tudo direitinho como manda o figurino, faz lá, faz bonitinho, não tem problema não. Você pode fazer bonitinho, faz certinho. Mas a instrução é para quem reverencia a glória, irmão. Por isso que nós temos um monte de gente nas igrejas brasileiras, cheio de glória, sem instrução. Na outra balança temos muita instrução, sem glória. A glória sempre vem e a instrução vem também. Você está disposto a ouvir Jesus, o que Ele quer que você faça? Eu preciso experimentar a glória. Deus me fez faminto, Deus te fez faminto. Nós fomos criados para ser famintos pela sua glória. Amém? Amém? E quem sacia a sua fome em Cristo nunca será saciado por outra coisa. Quem sacia a sua fome em Cristo, quem aponta para Cristo, o seu evangelho, nunca será saciado com outras coisas. Por isso, irmão, você pode ter dinheiro, o dinheiro não vai te desviar, meu filho. Você pode ficar rico, você pode ficar famoso, você pode morar num lugar abençoado, ter um carro abençoado. Fica tranquilo, você não vai desviar, porque você tem fome e a sua fome está apontada para Cristo. E dinheiro não vai te preencher, sexo não vai te preencher, nada, fama não vai te preencher. Traz alegria momentânea, mas logo passa, porque isso é glória de homens. E a nossa justiça não está presa em glória de homens. A nossa justiça está presa em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você está me entendendo isso? Essa fome que você tem, mas eu estou buscando a Deus, eu estou com fome de Deus. Essa fome não se originou em mim, essa fome veio dele para mim. É Ele que coloca a fome. Aí você pensa: se eu buscar mais, eu vou ter mais. Então eu vou buscar mais, eu vou mais para o monte, eu vou dar mais dízimo, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais. E Deus diz: não é por sua força, não é o quanto você se esforça para fazer, mas o quanto você é apaixonado pelo que você faz. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Glória a Jesus. Então,
Pastor, eu estou sem força para lutar, porque você lutou na sua força. Não, não, você tem que se render mais. A glória está em se render mais e não em lutar mais. Se renda mais. Fica de pé comigo. Glória a Deus. Então, querido, se posicione. É pela fé. Cristianismo é pela fé. Servir a Cristo é pela fé. Buscar a Deus é pela fé. E eu vou te falar uma coisa. Aquilo que Salomão fala em Provérbios, capítulo 31, quando ele está falando da mulher virtuosa. Ele diz que a beleza é passageira, mas a mulher que faz a vontade do Senhor, ela permanece para sempre. Se pegar isso, você fazer uma analogia com a igreja, você vai ver que tudo isso é passageiro. O segredo é viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé está firmada em amor. O tempo passa, irmãos. Às vezes eu estou me trocando, estou botando uma roupa para ir a algum lugar. Eu fico me olhando no espelho assim, fico olhando, puxa, estou ficando velho, Jesus. Hoje nós estivemos na casa da Bruna, visitando a nossa neta que nasceu. Puxa, a Valentina já está com 10 anos, a Paula lá em Portugal está com 12. Daqui a pouco tem 20 ali, daqui a pouco está casado, daqui a pouco eu já sou biso. Parece que foi ontem que eu montei naquela bicicleta e saí pelas ruas de Itajaí pregando o Evangelho. Parece que foi ontem, irmãos, que tudo começou. Parece que foi ontem que a gente abriu essas portas. Mas elas permanecem aqui. Permanecem falando as mesmas coisas, batendo no mesmo lugar. Um tempo com um pouco mais de recurso, um tempo com menos recurso. Um tempo com tristeza, um tempo com alegria, um tempo com satisfação. Tem dia que você vem para a igreja assim, não vê a hora de chegar domingo para pregar de noite. Tem dia que você não vê a hora de acabar o domingo. Tem dia na angústia, tem dia na dor. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. E você tem que ter um sorriso para todo mundo, um abraço para todo mundo. E glória a Deus. É assim que é a vida. Se não fosse aqui, eu estava fazendo outra coisa. Se não fosse aqui, talvez eu não estaria nem vivo. Então celebre, irmãos. Aprenda a celebrar a vida. Respeite as pessoas. Procure saber o que as pessoas, por que as pessoas choram. Estenda a mão para alguém. Isso é sinal de convertimento. Você converteu, ajuda teu irmão. Ajuda ele. Se você já alcançou alguns lugares, ajuda ele. Talvez tem pessoas que vão passar na sua vida e vão passar para você poder servi-las. E isso vai ajudar você a entender o propósito de Deus na vida de cada um. Talvez Deus vai te dar dinheiro e não é para você, é para você dar para alguém. Você precisa entender o projeto de Deus na vida de cada um, irmãos. Deus é lindo. Pela fé, amanhã é segunda-feira. Pela fé, amanhã é dia 31. Pela fé, nós vamos continuar. Pela fé, domingo que vem nós estamos aqui. Pela fé, sábado tem o café de pastores. Pela fé tem o culto de mulheres na quinta. Pela fé tem o discipulado dos homens na terça. Tem os de casais na quarta. Tem o café no sábado. Tem as mulheres na quinta. Vai ser benção todo dia. E nós vamos continuar até a volta de Jesus. Isso não vai mudar. Amém, irmãos? Levanta sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém.
Abraça alguém que está do seu lado e diga: ó, irmão, é pela fé